passaram a ser aplicadas punições sérias em relação à corrupção em Hong Kong. Vários agentes públicos fugiram de avião para outros países. Uma coisa documentada. Às vezes eu fico pensando o que aconteceria no Brasil. Diante desse cenário, qual que é o papel da sociedade? O que eu posso fazer? O que eu, sentado aqui hoje, posso fazer em relação a esse problema social? Mas antes de tratar o que nós, como sociedade, podemos fazer, eu queria colocar a seguinte razão, a seguinte pergunta. Por que eu, sentado aqui, vou priorizar esse tema hoje? Isso aqui funciona mais ou menos como a agenda da maior parte dos senhores. Nós vivemos tempos de agendas modernas, cheias de compromissos. Nós não damos conta de tudo que nós gostaríamos de fazer, não é verdade? E se eu fosse falar com jornalistas, os jornalistas falariam para mim ainda: Fausto, uns post-its aí. Atendendo os jornalistas, a agenda especial dos jornalistas está aqui. Nós vivemos hoje uma janela de oportunidade. Essa é a primeira razão para nós priorizarmos, para nós abrirmos e forçarmos espaço nas nossas agendas no combate à corrupção. Eu não vivi uma janela de oportunidades como essa na minha vida, e eu creio que se nós não aproveitarmos, eu não vou viver outra janela como essa. O caso Lava Jato nos tornou todos sensíveis ao problema da corrupção. Hoje a corrupção é tema de conversa de bar, de conversa de púlpito, de conversa de condomínio. Nós temos um momento muito especial na nossa história. Nós podemos dar uma virada, mas nós temos que aproveitar esse momento. O caso Lava Jato é fruto de uma conspiração do universo, de uma conjugação de fatores altamente improváveis. Eu poderia citar 20 fatores altamente improváveis que resultaram no caso Lava Jato. Um deles, que fez com que os acordos de colaboração acontecessem, foi o efeito Marcos Valério. As pessoas viram que um caso de repercussão paradigmático gerou punição e punição severa em relação ao Marcos Valério, e nós hoje temos o efeito Marcos Valério. Ninguém quer ser um segundo Marcos Valério. Curiosamente, foi um efeito semelhante que fez com que o caso Banestado, lá atrás, tivesse tantos acordos de colaboração, tivesse 18 acordos de colaboração. Naquela época, Toninho do Barcelona, um doleiro aqui de São Paulo muito conhecido, ele foi punido de modo exemplar, com mais de 40 anos de prisão. Todos os outros doleiros processados no caso Lava Jato não queriam ser um segundo Toninho da Barcelona. Houve um fenômeno bastante semelhante. Retratando um pouco dessa janela de oportunidade, o historiador José Murilo de Carvalho, da UERJ, e professor visitante em várias universidades do mundo, coloca que a presunção de impunidade e a desigualdade perante a lei estão sob ameaça depois de 126 anos de república. O que ele quer dizer com isso? Que em 126 anos de república nós não vivemos um momento como esse. O Arnaldo Arbor fala que existe um rasgo cultural, cortinas abertas sobre coisas sempre sabidas, mas nunca provadas. Veja que ele não está falando que as coisas nunca aconteceram no passado. Nós não podemos ser ingênuos e não podemos ter memória curta. A corrupção não é um problema de um partido A ou de um partido B, de um governante A ou de um governante B. Se nós queremos mudar o país, nós não podemos colocar nossas esperanças sobre pessoas, mas sim sobre instituições, sistemas que sejam legítimos e saudáveis. Nós já cometemos esse erro no passado, não cometemos? Nós elegemos alguém que caçaria a corrupção, que caçaria os marajás, não é verdade? Acabaria com a corrupção. Mas nós sabemos que essa história não acabou bem, não é mesmo? A segunda razão que eu daria para nós priorizarmos o combate à corrupção nesse momento, ela é retratada nessa figura. Eu gostaria que cada um dos senhores se imaginasse como um desses pequenos peixinhos aqui, que estão vagando a esmo, e nós somos engolidos pelas estruturas de injustiça e pela corrupção. Mas se nós nos organizarmos como imprensa, como sociedade civil, como ministérios públicos, entidades de classe, das diversas profissões, se nós nos organizarmos como igrejas, associações de bairros, sindicatos, nós somos incapazes de engolir esse peixão. Partindo do pressuposto que você concorda comigo, que nós vivemos um momento especial, um momento único, que se nós perdermos esse momento, pode ser que nós não tenhamos outro como este. Partindo do pressuposto que nós podemos juntos fazer a diferença nesse momento tão especial e sensível na nossa história, o que nós podemos fazer? Nós podemos sim cobrar mudanças dos parlamentares, mas nós temos que ir além. Nós temos que apoiar medidas e projetos que sejam bons contra a corrupção, e nós devemos sim propor medidas e projetos bons contra a corrupção. Isso nos traz novamente ao tema das 10 medidas contra a corrupção que foram oferecidas como sugestão pelo Ministério Público à sociedade.
Qual que é o objeto dessas medidas? Essas medidas, elas têm 3 pilares centrais. O primeiro pilar é evitar que a corrupção aconteça. É um pilar preventivo. O segundo pilar é trazer uma punição adequada e a recuperação satisfatória, instrumentos para a recuperação satisfatória dos valores desviados com os crimes. E o terceiro pilar é o fim da impunidade, porque impunidade e corrupção caminham de mãos dadas. Essas medidas foram em grande parte inspiradas no caso de Hong Kong. Elas trazem reformas pontuais com o maior benefício possível e elas têm conteúdo não corporativo. Essas medidas, elas são expressão daquilo que nós acreditamos. Nós acreditamos num país mais justo, com menos corrupção e menos impunidade. Nós acreditamos que esse país é possível e que nós devemos buscá-lo. O primeiro a assinar essas medidas foi o juiz federal Sérgio Moro, e toda a equipe do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, que atuam no caso de Lava Jato, também já assinaram. Eu vou passar por cada uma das medidas, de modo sucinto. Se vocês quiserem conhecer mais sobre cada uma delas, vocês podem entrar no site das 10 medidas. Como que você chega lá? Simples, digitando no Google 10 medidas. É o primeiro resultado. Ou 10 medidas contra a corrupção. Lá você vai encontrar um sumário de 2 páginas. Se você quiser mais conteúdo, você tem um sumário executivo de 13 páginas. E se você disser, eu quero mais, você tem a íntegra dos anteprojetos e justificativas com 100 páginas. A primeira medida, ela trata de uma situação como essa que os senhores veem nesse quadro, em que pessoas estão com cartazes levantados, fora corrupção, chega de corrupção, mas quando uma dessas pessoas vai ser multada, discretamente ela abaixa o seu cartaz e oferece um cafezinho para o guarda para que aquela multa não doa no seu bolso. Nós temos uma cultura formal contra a corrupção, mas uma cultura real de tolerância à corrupção. Isso não é Deltan quem dito, mas são pesquisas. Uma pesquisa do Ibope mostrou que mais de 70% dos brasileiros aceitaria cometer uma infração num cargo público para obter um benefício pessoal. E uma infração séria. Existia uma lista de 13 infrações sérias e 70% respondeu que praticaria pelo menos uma daquelas infrações naquela lista. O que nós propomos para mudar essa realidade? Como que Hong Kong mudou essa realidade? Através de campanhas de marketing de massa contra a corrupção, para gerar uma reação visceral, emocional em todos nós contra a corrupção. Nós propomos a vinculação de um percentual de verbas da União, do Estado e municípios de publicidade, verbas de marketing, em campanhas de publicidade contra a corrupção. Nós propomos também, para curar corrupção com educação e conscientização, a existência de programas e pesquisas em escolas e universidades. Propomos também que todos os agentes públicos sejam treinados a cada 5 anos para ter uma conduta e resposta padrão imediata contra a corrupção. Nós também propomos a existência de códigos de ética claros por categorias. Propomos ainda a existência de uma prática que é recomendada internacionalmente, mas não existe como regra no Brasil, que é a fixação em toda a repartição pública de um cartaz indicando se é cobrada ou não uma taxa ali e qual que é o seu valor, para evitar a cobrança indevida sobre pessoas mais não tão conhecedoras do modo como funciona aquela repartição. Dentro ainda desse pacote preventivo, que é a medida 1, são propostos testes de integridade. O que são testes de integridade? Testes de integridade são simulações de situação de corrupção para testar o comportamento de agentes públicos. Eles não partem do pressuposto da desconfiança do agente público, mas sim do pressuposto de que todo agente público, como eu, deve estar sujeito ao especial escrutínio da sociedade, porque eu não lido com coisa própria, mas sim com coisa pública. Eles são recomendados pela ONU e pela Transparência Internacional. Teste de integridade, de um jeito muito simples, é aquilo que você faria caso você deixasse a sua carteira sobre a mesa na sua casa, para verificar se a pessoa que vai trabalhar naquele dia na sua casa, eventualmente, é uma pessoa honesta ou não. Empresas privadas fazem teste de integridade, e a rede americana ABC News, embora não seja um órgão público, decidiu fazer um teste de integridade lá na década de 60, 70, em Miami. É uma coisa que os órgãos de imprensa podem repetir. Ela distribuiu 31 carteiras contendo dinheiro e a identificação do titular da carteira, para verificar quantas dessas carteiras voltariam às mãos dos seus proprietários de modo intacto. E verificou que 1/3 não voltou ou voltou com dinheiro faltando. 30 anos depois, a ABC News repetiu esse teste em cidades que aplicam sistematicamente testes de integridade sobre as polícias municipais, que são Nova York e Los Angeles. Inclusive, os próprios policiais apoiam a realização dos testes de integridade
e de outro tipo de teste, que é o teste de uso de substâncias entorpecentes. Mas, voltando ao teste de integridade, foram distribuídas 20 carteiras em uma cidade e 20 carteiras em outra cidade. Todas as carteiras foram devolvidas sem nenhum centavo faltando. Como você acha que seria no Brasil? É igual, né? Tem a carteira no volta. Não volta a carteira, volta nada. Foi bom? É mesmo? Bacana. É mesmo, 70% é um dado que eu desconhecia. Depois o que se me passa, Mário? Vou recuperar isso. Super interessante. Bacana. Tem uns 4, 5 anos. Que legal, que bacana. Eu acho que tem um pouco um descompasso para a imagem. Ah, interessante. Isso é alguma... distribuição por classe social, porque muda muito. Muda sim. Isso varia muito de cidade para cidade. Mas o ponto desses testes é que nós não podemos agir como nós sempre agimos e esperar que agora, num passe de mágica, o resultado seja diferente. Se nós queremos mudar a cultura, nós devemos implementar táticas que sirvam para mudar a cultura. Vejam em Nova York e Los Angeles, 100% das carteiras devolvidas sem nenhum centavo faltando. A terceira proposta preventiva dentro desse pacote preventivo é a existência de uma proteção para a pessoa que pode e quer contribuir com a apuração da corrupção, mas tem medo, teme por sua integridade física e de seus familiares. Nós vimos aqui que foram instalados núcleos de combate à corrupção na Procuradoria Regional da República e na Procuradoria da República aqui em São Paulo. Mas de nada adianta nós nos aproximarmos do cidadão se aquele cidadão que conhece o esquema de corrupção tem medo de sofrer represálias, nós não pudermos protegê-lo desse receio que ele sofre. Existe a proteção de identidade, claro, condicionada, vocês vão ver lá no projeto que está devidamente condicionada a vários fatores. Se a pessoa estiver mentindo dolosamente contra alguém, isso é revelado até para que ela possa ser processada criminalmente, mas a ideia é que você possa proteger a identidade daquela pessoa. Isso aqui existe, por exemplo, nos Estados Unidos. É o Confidential Informant Privilege, nos Estados Unidos. A segunda medida, ela traz a criminalização do enriquecimento ilícito. Nós identificamos que o ex-diretor da Petrobras tinha em Mônaco cerca de 40 milhões de reais. Esse valor era absolutamente incompatível com o que ele recebeu ao longo da vida dele e com todo o patrimônio que ele tinha. Mas nós não pudemos processá-lo criminalmente por mais de 5 meses. Por quê? Porque eu deveria demonstrar perante a nossa lei qual foi o ato corrupto específico que ele praticou. E sendo franco, senhores, se eu fosse analisar as centenas de atos praticados semanalmente por um ex-diretor da Petrobras, eu não ia identificar qual foi o ato corrupto, porque pode ter sido uma simples agilização de um processo. Ninguém comete a corrupção, deixa lá uma fratura exposta para você encontrar. Ou lembrem do caso Mensalão. O que foi o ato corrupto do caso Mensalão? Foi o voto, não foi? Tinha alguma coisa errada o parlamentar votar no sentido A ou no sentido B? Ou ele é amplamente livre para votar como ele quiser? Ele é livre. O que era de errado, ele votar no sentido A ou B, porque ele recebeu para votar no sentido A ou no sentido B. Agora, digamos que eu fosse lá analisar os votos, simplesmente, para buscar, vamos descobrir qual o ato corrupto que ele praticou. Eu consigo identificar apenas olhando o voto? Não, porque eu tenho que saber qual o voto que discrepa da consciência dele, não é verdade? Esse crime resolve esse tipo de problema, né? Nos permite processar a pessoa criminalmente, a pessoa que enriqueceu indevidamente com corrupção, sem ter que demonstrar qual ato específico que ele praticou de corrupção. Existem em outros países do mundo também esse tipo de crime, esse tipo penal. A terceira medida, ela busca transformar aquela realidade que existe hoje, em que a pena da corrupção é uma piada de mau gosto. A pena da corrupção, que hoje é de 2 anos, passaria a ser de 4 anos. É uma mudança pequena, não é? Mas o que muda com isso? Essa pena não vai mais começar a ser executada em regime aberto, mas sim em regime semiaberto. A pessoa vai, no mínimo, para uma colônia penal agrícola. Além disso, a corrupção de valor acima de R$80 mil passa a ser considerada crime hediondo. O que muda em relação a isso? Muda que aquela pessoa não vai mais receber o indulto presidencial. Não vai ter a pena perdoada após o cumprimento de uma pequena fração da pena. Além disso, é proposta a graduação da pena de acordo com o valor desviado, como existe nos Estados Unidos. E qual que é o máximo a que isso chega? O máximo a que isso chega é uma pena de 12 a 25 anos, quando a pessoa desviar mais de R$8 milhões. E qual que é a referência para essa pena de 12 a 25? É o crime de homicídio. O homicídio qualificado é punido com uma pena de 12 a 30 anos, maior do que essa pena proposta, muito embora nós entendamos que a corrupção de altos valores mate e mate mais do que uma pessoa.
A quarta medida, ela prevê a agilização do processo penal em relação a crimes. Hoje a punição de um réu de colarinho branco demora 10, 15, 20 anos. Quem é pai aqui vai me entender. Se meu filho cometer uma travessura, eu virar para o meu filho e falar: filho, você aprontou, papai não gostou do que você fez, papai vai te colocar de castigo daqui a 12 anos. O que vai acontecer? Quem é pai me entende, não é? Não só eu vou criar um aprontador profissional, mas pelo clima de impunidade na minha casa eu vou estragar a irmã dele. É isso que nós temos no Brasil hoje. Nós propomos medidas simples que agilizam o processo sem prejudicar direitos dos réus. Um exemplo. Propomos que o recurso especial e extraordinário, que tem objetos diferentes, mas hoje tramitam de modo sucessivo, primeiro deve ser julgado um, para depois ser julgado outro, tramitem de modo simultâneo. Com uma simples medida como essa, a simultaneidade, ao invés da sucessoriedade, ou alguma coisa assim, sucessividade, obrigado, a simultaneidade vai fazer com que o prazo do recurso caia pela metade. Claro, nós propomos também o fim, existe um recurso no processo que são os embargos de declaração, servem para esclarecer o conteúdo de uma decisão. Hoje os embargos de declaração são oferecidos de modo quase infinito. Nós propomos o fim dos embargos de declaração, dos embargos de declaração, dos embargos de declaração, dos embargos de declaração e assim por diante. O embargo de declaração poderia ser proposto apenas uma vez. E algumas outras medidas simples também. A quinta medida, ela prevê a agilização do processo civil referente a atos de improbidade administrativa e atos de corrupção. É proposta a especialização de varas para esse tipo de ato e é proposto também a simplificação do rito inicial do procedimento, que hoje é duplicado e passa a ser simplificado, passa a ser um só, como é no processo penal, de um modo bem simples. Essa medida aqui já tinha sido proposta, inclusive, por juízes do Amazonas. E aqui um detalhe importante. Várias dessas medidas aqui que nós estamos propondo já existem lá no Congresso, estão acumuladas junto com diversas outras, mas no Congresso o processo legislativo é muito moroso e em razão da necessidade de discussão de inúmeras medidas, muitas vezes isso aqui acaba ficando para o segundo plano. A ideia aqui foi congregar medidas que são boas, medidas que são recomendadas nacional e internacionalmente, formar um pacote e buscar uma adesão social para que isso se torne realidade. A sexta medida busca mudar um sistema que é o sistema de prescrição. Esse sistema, o que é prescrição? A prescrição é o cancelamento do caso penal pelo decurso do tempo. Você cancela um crime, ainda que a pessoa tenha sido condenada por aquele crime, simplesmente porque demorou muito o processo para chegar a um final. Hoje, quando nós conjugamos o sistema de prescrição com o sistema de recursos, nós temos uma máquina de fazer pizzas, ou uma máquina de impunidade. Eu vou dar um exemplo concreto. Caso Porpino Duto. Vários de vocês vão lembrar que auditores fiscais do Estado do Rio de Janeiro foram processados criminalmente, porque se descobriu que eles tinham mais de 30 milhões de dólares em contas escondidas na Suíça, o que era fruto de corrupção. Esses auditores foram acusados criminalmente em 2003. O juiz de primeira instância agiu de modo muito sério e muito efetivo e os condenou por corrupção e outros crimes, lavagem de dinheiro, em 2003. Mas no Brasil nós temos 3 degraus recursais, ou seja, 4 níveis de julgamento, e só depois do último nível de julgamento a pena pode ser executada em relação a alguém. É o único país do mundo que tem 4 níveis de julgamento antes de você poder executar uma pena criminal. A maior parte dos países você vai ter 1 ou 2 julgamentos antes de executar uma pena criminal. O segundo nível de julgamento foi concluído em 2007. A decisão do terceiro nível de julgamento foi prolatada em 2014, dezembro de 2014. Em razão da demora, em 2013, a Suíça ameaçou devolver o dinheiro desviado do meu e do teu bolso pela corrupção, devolver para os réus condenados por corrupção, em razão da demora do processo do Brasil. E esse terceiro grau de julgamento, o STJ, ainda não acabou, ainda existem recursos lá como embargos de declaração que estão tramitando. Mas supondo que o 4º grau de julgamento demore o mesmo tempo que demorou o 3º grau até agora, esse caso estará julgado definitivamente lá por 2021. Mais de 20 anos depois dos crimes. Aproximadamente 20 anos depois de oferecida a acusação criminal. E agora a cereja do bolo. Adivinhem o que aconteceu com a corrupção. Já aconteceu com a corrupção. Prescreveu.
Embora esses auditores tenham sido condenados por corrupção, esse crime prescreveu. É como se nunca tivesse acontecido. O problema é que isso não é exceção. Vocês lembram do caso de desvio de dinheiro do TRT de São Paulo? Vocês lembram do Luiz Estevão? Luiz Estevão era alguém que, né, Isabel, você tem um caso especial, né? Faz 15 anos que ele está denunciado. A Isabel tem informações de dentro, bem mais acuradas do que as minhas. Faz 15 anos que foi denunciado, até hoje não acabou. Só no STF, e se demorar mais um ano, prescreve, não prescreve? 2 crimes já prescreveram. Aí dá 3. 20º recurso, talvez. E se demorar mais um ano, prescreve, não prescreve? É o que eu vi na imprensa, ao menos. Dois anos. Certo, 2 crimes já prescreveram e ainda tem um intervalo de 2 anos para que tudo prescreva. Ou seja, se ele conseguir enrolar mais 2 anos, como ele enrolou 15, tudo vai por água abaixo também. Vocês lembram do caso Maluf? Qual deles? Esse caso doeu no bolso de vocês, concretamente, né? Um dos casos, o caso Maluf, prescreveu no STF pelo decurso do tempo também. Prescreveu, não sei se já foi declarado ou não, mas concretamente pelo tempo prescreveu. A 7ª medida, ela busca... É contra esse tipo de situação, gente, que são oferecidas essas medidas. Para fazer com que a nossa justiça criminal contra réus de colarinho branco passe a não ser mais um teatro. A 7ª medida, ela busca fechar brechas no sistema de nulidades que fazem com que réus de colarinho branco escapem. A ideia básica aqui é que um caso criminal grande, complexo, que envolveu investimento de recursos por anos do Estado, seja anulado quando houver violação concreta de direitos dos réus. Todo trabalho humano complexo envolve erros. Advogados erram, juízes erram, promotores erram, engenheiros erram, mas você não derruba um prédio porque você encontrou um furo no encanamento. A ideia básica dessa proposta é essa. A 8ª medida, ela prevê a criminalização do Caixa 2 eleitoral, da lavagem de dinheiro eleitoral e a possibilidade de punição dos partidos políticos que se envolveram com corrupção de modo objetivo, como existe hoje a punição de empresas que se envolveram com corrupção de modo objetivo. Essas medidas, elas não servem para o passado, não objetivam atuar sobre aquilo que nós descobrimos no caso concreto, mas elas vão valer para o futuro, para evitar que essas situações aconteçam, para desestimulá-las dentro daquela equação de custos e benefícios. A 9ª medida, ela prevê uma hipótese de prisão preventiva quando a pessoa estiver ocultando valores que foram desviados pela corrupção. A ideia básica aqui é uma ideia de que se a pessoa está ocultando dinheiro que é produto de crime, essa pessoa está lavando dinheiro. Ela está numa situação de flagrante. A prisão preventiva, ela deve ser excepcional, mas nós entendemos que essa é uma das situações excepcionais que justificam a prisão preventiva. Além disso, essa medida traz a possibilidade de aplicação de multas a bancos que demoram para prestar informações necessárias para rastrear o dinheiro desviado. Num caso rumoroso como o Lava Jato, vários bancos demoraram mais de 4 meses para prestar informações. Pensem que um criminoso consegue transferir recursos de uma conta para outra com um clicar de mouse. Pode fazer transferência de uma para outra, para outra, para outra. Pode passar por 5 contas num dia. Se cada banco que nós intimarmos demorar 4 meses para prestar essas informações, num simples fluxo de dinheiro que a pessoa realiza um dia com 5 cliques de mouse, nós teríamos aí 5 vezes 4, 20 meses, quase 2 anos para rastrear aquele dinheiro. É claro que esse dinheiro vai sumir. A 10ª medida, por sua vez, ela prevê 2 instrumentos, 2 propostas para recuperação do dinheiro desviado. A primeira delas é a ação civil de extinção de domínio. Ficou muito famosa com o caso Pablo Escobar, porque Pablo Escobar, um famoso narcotraficante internacional, quando morreu na Colômbia, a Colômbia não tinha instrumentos para recuperar o dinheiro desviado. Porque quando a pessoa morre, o processo penal acaba. A ideia aqui, através da ação civil de extinção de domínio, é que nós possamos reverter o dinheiro desviado pela corrupção, mesmo quando a pessoa morrer ou o crime prescrever. Além disso, é proposta a segunda proposta de respeito ao confisco alargado. O que é isso? Confisco alargado é a possibilidade de confiscar a diferença entre o patrimônio legal da pessoa e tudo que a pessoa acumulou, quando essa pessoa é condenada a um crime grave, como corrupção e tráfico de drogas. O patrimônio legal dela não é tocado, apenas a parte legal do patrimônio. Você pode conhecer mais lá no site sobre as 10 medidas.
Nosso objetivo é levar essas medidas ao Congresso por meio de um projeto de lei de iniciativa popular. O que nós estamos fazendo quando nós fazemos essas apresentações é apresentar essas medidas para a sociedade para que, caso entenda que são boas, como nós entendemos que elas são, para que a sociedade as encampe, colha as assinaturas e leve ao Congresso. Uns dias atrás, eu viajei do avião e sentou uma senhorinha do meu lado. E a senhorinha virou para mim e falou: "Você é o menino da Lava Jato, não é?" Falei: "Sou." Ganhei meu ano com o menino. "Ah, meu filho, isso aí não vai dar certo. No Brasil tudo acaba em pizza, as coisas não funcionam, já tenho bastante idade, nada no Brasil dá certo. Nós não podemos perder a nossa esperança. Nós não podemos perder a nossa capacidade de nos indignar com a injustiça. Eu não compro a tese cética, eu não compro a tese de quem duvida. Mas se você compra, então vamos nos ocupar de outras coisas que eram consideradas até então impossíveis, como fazer cirurgias por processos robóticos, mecânicos, à distância pela internet, ou transmitir a voz por telefones celulares sem fio, algo que antes era considerado inimaginável. Ou então vamos nos ocupar de fotografar todas as ruas do mundo, como o Google Street View está fazendo hoje.